Alô? Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início. Desculpa o pequeno atraso, mas para não atrasar muitos outros painéis, a gente já vai começar aqui, reabrindo aí o evento da UIA. Agora a gente vai começar nosso terceiro painel, Desenvolvimento de Carreira, Enfrentando Desafios e Encontrando Oportunidades. Eu sou Paula Câmara, sócia do Matos Filho, no Rio. Para mim é um enorme prazer estar aqui, agradeço muito o convite da UIA. Eu vou começar apresentando as panelistas, é minha honra apresentar. A gente tem aqui com a gente hoje a Cláudia Viegas, que é doutora em Economia pela FEA USP. Ela é consultora com mais de 25 anos de experiência, atua com foco em regulação e políticas públicas e foi secretária adjunta da SEAI. Ela é diretora sênior da AM Infra. Eu tenho a Larissa Mendonça, ela é gerente executiva de Relações Corporativas na Ambev, é formada em Administração e Direito, com pós-graduação em Processo Civil e em Ciência Política pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão pela FGV. Ela possui mais de 15 anos de atuações em relações governamentais e institucionais e trabalhando em consultorias multinacionais e no governo federal. Eu tenho a Maíra Cota, ela é advogada especializada em gênero, formada pela Universidade de Brasília, doutoranda em política na New School for Social Research em Nova York, mestre em Direito Criminal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e cofundadora da Veredas, Estratégias em Direitos Humanos. A Maíra ela lecionou nos departamentos de Politics e Global Studies na New School e nos departamentos de Political Science e Women and Gender Studies na Pace University. Ela é autora do livro Mulher, Roupa, Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero e do romance Um Ex-Amigo. E a Roseli Faria, que é diretora da Promoção de Direitos da Secretaria de Acesso à Justiça, a SAJU, do Ministério da Justiça, atua pela democratização do acesso à justiça e enfrentamento à violência contra populações vulnerabilizadas. Ela é economista pela USP. Então, é um prazer grande para mim estar aqui em meio a mulheres tão sensacionais e é uma grande honra, principalmente, para falar de um tema que é tão caro para mim, que é os desafios enfrentados pelas mulheres. A igualdade de gênero está no centro de tudo hoje, de questões políticas, enfim, questões econômicas, e com isso é super importante que a gente reflita sobre como que isso afeta as nossas carreiras e as oportunidades que aparecem para a gente. Já teve muito avanço, acho que a própria composição aqui dessa mesa, dessa sala, mostra isso. Nós temos mulheres ocupando os cargos que lhes são de direito, de cargos de liderança, em escritórios de advocacia, em empresas, no governo. Mas a verdade é que a gente ainda tem muitos desafios a serem superados, que partem de questões de desigualdade salarial e vão para questões mais sutis de bias, de questões de maternidade. E a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo para passar por cada uma, bom, não todas, mas algumas desses desafios e fazer esse bate-papo de como superá-los. A gente vai tratar aqui de questões de etarismo, questões de maternidade, e eu vou começar fazendo uma pergunta para a Maíra, que acho que é a pessoa mais adequada aí para dar um pontapé inicial na nossa discussão, aproveitando a sua formação e a sua propriedade para falar em questões de gênero. Maíra, assim, a gente ouve muito falar sobre desigualdade na questão de gênero no mercado de trabalho. É muito por causa dessa desigualdade que a gente está aqui, falando sobre isso. E eu tenho a impressão de que muito disso se dá porque o desenvolvimento da carreira da mulher é relativamente recente na nossa história enquanto sociedade. A gente sempre foi dito na sociedade, historicamente, que o nosso lugar não era aqui, não era enfim, nesse tipo de cadeira, não era no mercado de trabalho. Qual que é o pano de fundo dessa conversa? Quais são as questões estruturais que explicam esses desafios femininos no mercado de trabalho? Bom, obrigada, Paula. Também estou muito feliz de estar aqui para a gente fazer essa conversa com a Roseli, com a Larissa, com a Cláudia. Muito obrigada pelo convite. E muito bom ver esses espaços de organização de mulheres, especialmente hoje, que foi um dia que acho que todas nós acordamos muito tristes, pelo que aconteceu na Câmara ontem, com a aprovação da urgência do PL 1940. Acho que não tem como a gente estar aqui no encontro de mulheres e não falar disso. O que é muito assustador é, primeiro, a matéria do PL, que não só equipara o estupro em qualquer caso ao homicídio, gerando essa situação completamente absurda da pena do estuprador ser menor do que a pena da mulher que é vítima do estupro, se ela decide abortar. Mas, como também a imposição da gestação em crianças, vítimas de violência sexual, enfim, o conteúdo é muito duro, mas é muito duro ver também como é profundamente arraigado, politicamente organizado e estrategicamente instrumentalizado o ódio às mulheres. Então, é muito séria a conjuntura que a gente vive atualmente na sociedade. É claro que aqui a gente vai falar sobre os desafios em espaços
que talvez não estejam tão deflagrados esses tipos de conflito dessa maneira tão violenta, mas, de qualquer forma, inserido numa sociedade que está aí, nesse momento, conseguindo avançar um ataque aos nossos direitos arduamente conquistados. Então, é muito séria a conjuntura que a gente vive. Então, não tinha como não falar disso nesse momento, e que bom que estamos juntas, que fazemos esses encontros e que nos fortalecemos dessa maneira em qualquer frente, né? No mundo do trabalho, especialmente, tem eu acho que tem uma conjuntura, né? Tem estruturas muito, muito fortes que organizam as nossas posições de opressão e privilégio no mundo do trabalho. Então, muito rapidamente, porque acho que a ideia aqui é a gente fazer um debate mesmo, né, Paulo? Eu queria só trazer algumas dessas estruturas que eu acho que são uma das principais, digamos assim, enfim, né, meio aleatório, porque vão ser sempre várias, mas que, de certa forma, organizam as nossas opressões e privilégios no mundo do trabalho, né? Por quê? O mundo do trabalho, o trabalho formalmente reconhecido, o trabalho que é remunerado, esse mundo do trabalho formal que a gente chama de trabalho, porque, a bem da verdade, né, nós mulheres, nós sempre trabalhamos, né? Inclusive, quando se fala assim, as mulheres entraram no mundo do trabalho no pós-guerra. Veja, assim, mulheres brancas entraram no mundo do trabalho formal no pós-guerra, né? As mulheres pobres, as mulheres negras sempre trabalharam muito, né? E a gente todas as mulheres sempre trabalharam muito, seja dentro de casa, no trabalho reprodutivo, enfim, mas, de fato, é muito recente a entrada das mulheres no mercado de trabalho formalmente reconhecido como trabalho, o remunerado, o assalariado. E isso não acontece, assim, a nossa sensação de não pertencimento a esses espaços, essa constante... esse constante desconforto de estar em certos espaços, né, de pensar, poxa, o que eu fiz de errado? Será que era para eu estar aqui mesmo? Será que eu tenho condições de estar aqui? Às vezes a gente chama de síndrome de impostora, às vezes a gente acha que é inadequação da nossa roupa, mas, no fundo, o mundo do trabalho hoje, né, que a gente reconhece como o mundo do trabalho, ele não foi feito para nós mulheres. A gente ocupa ele na nossa tenacidade, na nossa insistência, porque a gente quer estar ali. Mas ele não foi historicamente, politicamente, socialmente construído para nós mulheres, né? Ele não foi feito para nós, ele foi feito para ser ocupado exclusivamente pelos homens brancos. E isso não acontece porque os homens brancos um dia se encontraram e decidiram que iam excluir as mulheres do mundo do trabalho. Não é assim que as coisas acontecem, né? Quando a gente fala que um problema é estrutural, a gente quer dizer que tem ali raízes profundas, históricas, organizando as práticas, as dinâmicas daqueles espaços que vão resultar nesse caráter hostil às mulheres daqueles que ousam ocupar aqueles espaços. E aí tem 3 estruturas que eu acho muito interessantes a gente pensar, vou citá-las rapidamente, a gente inicia o nosso debate dessa forma, que são, a primeira delas é a separação artificial entre público e privado, né? A gente herda isso da modernidade há 500 anos, e a gente se consolida, né, a ideia de que tem um mundo público, que é o mundo da política, o mundo do trabalho formal, o mundo do dinheiro, o mundo da cultura, e tem o espaço privado, que é onde todo o trabalho reprodutivo vai acontecer. Mas isso não é uma separação somente, é uma separação artificial, mas não é uma separação neutra em termos de gênero, porque aos espaços também foram distribuídos os papéis sociais marcadamente de gênero. Então, no espaço público, o espaço público ele foi liberado para ser ocupado pelos homens brancos europeus, né, da onde vem ali esse momento de consolidação do sistema capitalista na modernidade, e o espaço privado virou o espaço doméstico, o espaço privado virou o espaço onde diversas atividades importantíssimas para a manutenção da sociedade acontecem, mas não são visibilizadas. Isso é tão arraigado, isso é tão profundo, que até 2006, quando a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente aceitava
que o mundo doméstico era tão separado, era tão invisibilizado, tão não relevante socialmente, que a gente não intervia nele nem para salvar a vida de uma mulher em perigo, né? A gente não metia a colher em briga de marido e mulher. Então, veja, uma série de atividades fundamentais à reprodução da sociedade, à manutenção da nossa vida, acontecem no espaço doméstico, de forma totalmente invisibilizada, de forma privatizada, né? Até a gente, quando em inglês isso é até mais forte, né? Em português também a gente fala, mas quando a gente quer dizer que um assunto, que a gente não vai falar sobre um determinado assunto, que nós não queremos discutir, a gente fala, isso é privado, né? That's private. Por quê? Porque o mundo do espaço privado ele foi feito para ser invisível, ainda que uma série de atividades fundamentais e super relevantes para a sociedade aconteçam lá. Então, essa separação entre público e privado coloca as mulheres confinados no espaço doméstico e libera o espaço público para ser livremente ocupado pelos homens brancos europeus, que vão dominar a política, a cultura, a produção de conhecimento, a ciência, enfim. E isso traz a invisibilidade do trabalho reprodutivo, né? A gente nem considera como trabalho gestar, manter viva uma pessoa. Tem um dado que eu sempre trago ele, que eu acho ele muito importante da gente dar visibilidade a ele, que, de acordo com o IBGE, até 2050, a gente vai ter mais de 1/3 da população brasileira dependente de cuidado. São pessoas que não sobrevivem sem serem cuidadas por outras. Eu não estou falando aqui do trabalho de cuidado, trabalho emocional, só de fazer a nossa vida melhor. É o trabalho de nos manter vivos. Então, são bebês, crianças, pessoas com deficiência, pessoas idosas, que, se não tiverem outras cuidando delas, elas morrem, elas não sobrevivem. É mais de 1/3 da população brasileira até 2050. Hoje, no Brasil, o trabalho de cuidado total necessário para manter as pessoas que dependem dele vivas, ele é feito 90% dele informalmente dentro das famílias. Informalmente significa sem remuneração, sem reconhecimento de que é trabalho, por pessoas que estão realizando outros trabalhos. E desses 90%, 85% é feito por mulheres. E são mulheres que também estão no mundo do trabalho formal, que estão precisando dar conta de uma série de atividades para manter as pessoas ao redor dela vivas. Então, se esse trabalho para, se a gente faz uma greve reprodutiva, por exemplo, é 1/3 da população brasileira que está sob risco, certo? Porque são as mulheres que estão mantendo elas vivas. Essa invisibilidade, ela mantém o espaço do trabalho muito hostil. Por quê? Quando uma mulher de um escritório de advocacia vira e me fala que ela não pode dizer no trabalho que se atrasou para a reunião porque ela precisou levar o filho na escola, que isso é mal visto, isso é fruto da invisibilidade do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo. Por quê? Quem vai levar aquele filho para a escola? Não é o escritório não se responsabiliza por isso. Se ela não leva, o filho não vai para a escola. Mas se ela não pode sequer dizer que ela é responsável por isso, ela tem que fingir que ela está fazendo um monte de coisa além ali do que ela está sendo paga formalmente para fazer. Isso vem com um custo enorme de saúde mental, de saúde física. Então, essa invisibilidade ela é ótima para quem consegue fechar a porta de casa de manhã e trabalhar e nem pensar no que está acontecendo naquele espaço. Nem se preocupar com aquilo. Não vai ser a pessoa que vai receber a ligação se acontece alguma coisa com o filho na escola, se acontece alguma coisa com pai ou mãe idosos que estão doentes. Não é essa pessoa que vai receber, para ela tá ótimo fingir que é separado o público e privado e não dá visibilidade ao trabalho reprodutivo. Quem precisa fazer o trabalho reprodutivo invisível e precisa também terminar a petição, despachar com o juiz, aí essa pessoa realmente fica muito prejudicada. E, por fim, um outro fator, que aí vem muito a questão dos vieses inconscientes, que também a gente vai tratar aqui, e só finalizando, desculpa ter me estendido um pouco, essa consolidação da grande ideologia da racionalidade do homem branco. Né? Apesar de inúmeros contra-exemplos empíricos, né? Porque a gente sabe que empiricamente não é verdade, você vai para qualquer estádio de futebol, você vê ali os homens completamente alucinados e brigando e chorando, e, enfim, você sabe, né? A gente vê guerras acontecendo, a gente sabe, né? A racionalidade ela é uma ideologia construída, a racionalidade masculina. Ainda assim, ela se consolidou como uma verdade. Ainda assim, quando a gente olha
a gente estava falando disso no almoço, quando a gente olha avaliações de desempenho, por exemplo, a comparação de homens e mulheres, a avaliação dos homens é sempre o competente, o racional, o lógico. As mulheres são agressivas ou são passivas. Elas são temperamentais ou tímidas. Elas são carinhosas ou agressivas. Né? Sempre ligada à emoção. Nós sempre somos avaliadas no espaço de trabalho. Tem as expectativas geradas em relação ao nosso trabalho é conectada com essa construção que também separou por gêneros a razão e a emoção. E isso gera um mundo do trabalho estruturalmente hostil para nós. Isso é só para a gente começar o debate e seguir em frente com as outras questões. Obrigada. Não, foi ótimo, Maíra. Acho que é muito, né, de justificativa do que está por trás, né? E ouvindo, né, até pensando na própria pergunta inicial que eu fiz de que COF tem uma concepção errada por trás, né? Que é quando chegaram as mulheres no mercado de trabalho. Só que não, no mercado de trabalho formal, no que não é invisível, né? Porque obviamente no que é invisível, historicamente o cargo tá com a gente e que dá cabo à jornada dupla de trabalho, todos esses problemas, né, que decorrem daí. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Roseli. Roseli, depois desse kickoff aí da Maíra, né, a gente ouvir um pouquinho do que está por trás de todas essas questões, acho que fica claro que existe um teto de vidro aí forte, né, de questões que a gente tem que superar e todos os dias, né, para estarmos ocupando, para ocuparmos os lugares que a gente tem o direito de ocupar, né. E esse teto de vidro acho que é ainda mais forte quando a gente coloca aí em questões outras minorias, né, como por exemplo a questão de raça. A gente não pode falar de um movimento feminista que seja excludente, sem considerar outras questões que estão por trás de desafios extra que vêm, né? Assim, existe o teto de vidro, mas na minha posição de uma mulher branca, cis, hétero, é muito mais fácil quebrar esse teto de vidro, né? Então, eu queria saber, enfim, que você trouxesse um pouco da sua visão sobre isso e quais são os desafios inventados pela mulher negra para acessar o mercado formal de trabalho. Ótimo. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar aqui com mulheres maravilhosas, né, tanto aqui na discussão quanto aí, né, na audiência, que eu espero que a gente tenha um tempinho aí para conversar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que assim, o que a Maíra colocou essa é a realidade que a gente enfrenta no dia a dia, que não é uma luta individual, né, é uma luta coletiva não só das mulheres, né, e isso traz felicidade quando eu vejo homens também mostrando que esta não é uma luta só ali das oprimidas, né. Bom, nós mulheres somos diversas, né? Diversas idades, classe social, raça, orientação sexual, identidade de gênero, e obviamente que essa opressão sistêmica vai nos atravessar de formas diferentes, não somando, mas criando camadas diferentes, né? Como mulher negra, eu acho que eu vivenciei isso tanto no setor público quanto no setor privado, de forma diária. Né, eu sou formada em economia na USP, né, descobri que sou turma próxima ali da Cláudia. Isso eu entrei no início da década de 90 em economia, então vocês conseguem imaginar o que era uma adolescente negra, oriunda das classes proletariadas, num curso majoritariamente branco, bastante conservador e bastante masculino, né? Durante essa primeira etapa, vamos dizer assim, da minha vida, tanto acadêmica quanto do mercado de trabalho, eu confesso que era uma experiência um tanto quanto solitária, e muitas vezes aquilo que eu enfrentava no dia a dia, eu achava que era uma questão individual minha, né? Só depois, quando eu fui me aprofundando nos estudos do feminismo negro, que eu percebi que era uma batalha que não era individual, na realidade era coletiva. Aquilo que estava acontecendo comigo não necessariamente seria resolvido, né, com o terapeuta, seria resolvido na luta efetivamente política, né? Minha carreira ela tem dois momentos. No primeiro momento, eu sempre fiquei no mercado privado, né? Eu trabalhei em empresas sempre em área de planejamento financeiro, ou seja, sempre masculino, branco, mais conservador. E uma segunda etapa, que é quando eu presto concurso e venho aqui para Brasília, na área eu sou analista de planejamento e orçamento, que é uma carreira então ligada às finanças públicas, que também é muito masculina, né? Muito branca e bastante conservadora ainda. Eu vejo, sabe, às vezes eu falo assim, eu não sei se essa minha percepção é racional, é realmente na base da esperança e da fé, que às vezes no dia a dia a gente precisa disso. Né? A gente estava conversando disso no almoço, né, para a gente continuar na batalha. Mas eu vejo, sim, que em alguns aspectos a gente, eu acho que já superou alguns desafios.
O que não quer dizer que seja algo garantido. Né? O que a Maíra está colocando aqui? Aquilo que a gente vê no dia a dia é, de uma certa forma, um certo backlash. Né? A gente percebe que determinadas conquistas provavelmente incomodaram alguns setores, e, nesse momento, mesmo aquelas conquistas que a gente fala que é base civilizatória, corre risco. Então, hoje, a nossa luta é para garantir o que já foi conquistado e menos para conseguir conquistar mais ainda. Mesmo assim, eu ainda sou otimista. Né? Eu ainda percebo, refletindo a respeito da minha carreira, em especial, eu percebo que certas preocupações que eu tinha, ali quando eu era jovem há menos tempo, ali aos 20 anos, 30 anos, eu já não tenho mais aos 50. Né? Olhando para trás, então, eu me formo em economia na USP, como eu disse, vindo, né, da classe trabalhadora. Eu prestei concurso no Banco do Brasil assim que eu entrei na USP, passei. Então, fui empregada pública por 4 anos. Quando eu me formo na USP, eu peço demissão e vou morar na Inglaterra, porque eu não tinha inglês, né, e era difícil conseguir entrar em alguns cargos naquela época sem ter uma fluência em inglês. Então, eu moro na Inglaterra por 1 ano. Volto, eu me torno trainee de finanças numa empresa chamada General Electric, na época. Durante esse período, pela General Electric, eu tive muitas oportunidades. Então, eu moro no México, depois eu moro nos Estados Unidos pela empresa, volto. Então, eu acabo tendo ali, nesses primeiros 20 anos da minha carreira, oportunidades que, para quem olha de longe, estava indo tudo muito bem. Né? Ali na minha vida já não era tão bem assim. Né? Eu acho que eu enfrentava desafios que dizem respeito só ao gênero, efetivamente, né? Uma exigência maior, um cuidado maior com o corpo, uma preocupação com o corpo. No meu caso, ainda tinha a camada racial, então eu não usava o meu cabelo natural, não tinha essa opção, não me sentia confortável, eu acho que eu seria questionada se utilizasse, tendo que abrir muita mão, né, da minha vida pessoal. Né, falando assim, 1 minuto da minha carreira, dá para imaginar que não tinha espaço para uma vida pessoal, né, para relacionamentos mais firmes, com planejamento familiar, porque o meu foco era completamente dedicado, efetivamente, à empresa. Só que, olhando para trás, eu acho que é curioso que, de uma certa forma, naquele momento em que poucas de nós estávamos em determinados lugares, ainda mais sendo uma mulher negra, eu consegui, de uma certa forma, e eu acho que outras mulheres também, meio que manipular o sistema. Em que sentido? A minha imagem era instrumentalizada, muitas vezes, pela empresa. Né, para mostrar que a empresa não era machista nem racista, eu vou dar oportunidade para a única pessoa negra que aqui está. Né? É óbvio que eu percebi aquele jogo, mas, naquele momento, eu falava assim, bom, eu vou usufruir desse jogo da forma que vai ser possível para mim. Então, essa foi a minha experiência, né, no setor privado, em que, sim, eu tinha oportunidades e conquistas materiais, mas eu percebia esse jogo, né, e essa manipulação, e, por outro lado, um custo altíssimo, né, pessoal? Realmente um custo altíssimo, que eu espero, né, que hoje mulheres com o mesmo perfil que eu tinha não enfrentem. Mas eu acho que boa parte do que eu enfrentei, elas ainda continuam enfrentando. Até porque eu costumo dizer assim, quando você é a única em determinado espaço, não existe uma reação. É quando vem a segunda mulher, a terceira mulher, o quinto negro, aí que você tem a reação que hoje a gente tem enfrentado. Né? Bom, aí, então, eu tive essa primeira parte, vamos dizer, da minha carreira, em que eu enfrentava esses desafios. Em um determinado momento, eu saio dessas empresas, eu abro uma empresa, isso, né? Eu sou um pouco imprudente, às vezes. Então, eu fui empresária por 5 anos. Em 2009, com a crise financeira, eu comecei a enfrentar uma série de problemas financeiros na empresa e resolvi mudar novamente. E aí eu já não queria, né, enfrentar aqueles mesmos desafios que aos 20 anos eu falei, ok, vou enfrentar. E aí fui prestar concurso público. Sendo de São Paulo, eu só conhecia 2 concursos, 2 carreiras públicas, gente. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas era verdade. Eu só sabia do Bacen, da Receita Federal. E ali, estudando, eu encontrei, né, uma outra carreira que eu achei que seria interessante, que é a área de orçamento e planejamento, porque eu já vinha da área de planejamento financeiro. Prestei o concurso e vim para Brasília aqui em 2010, então, quando eu já tinha 39 anos. Né? E aí eu acho que muda o patamar. Né? Eu não sei se é porque no setor público as demandas são outras, eu não sei se é porque as conquistas
dos movimentos sociais, né, já tinha avançado, ou se era porque eu estava mais velha mesmo. E eu acho que tem uma vantagem de você ter vivido mais, assim, porque certas coisas já não te incomodam da mesma forma, né? Pelo menos tem essa vantagem da gente, né? A gente envelhece, começa a ter mais dores nas costas, mas a gente ganha mais experiência. Passa, então, numa segunda etapa em que, né, eu já me sinto mais confortável no ambiente público, fisicamente falando, né, eu já adoto o meu cabelo naturalmente, porque eu gosto e gostando. Né, eu acho que 30 anos atrás eu não poderia nem assumir, nem dizer que gostava do meu cabelo natural, mas determinados pontos eu acho que continuam assim, né, e continuam também por eu ser uma mulher negra. O estranhamento é maior. Né? No setor público, a gente tem uma equidade, mais ou menos entre homens e mulheres, mas em determinadas carreiras. Então, dá para imaginar que nas carreiras mais ligadas ao cuidado, ao social, tem, né, um maior número de pessoas negras, um maior número de mulheres, e não por acaso um salário menor, né, e oportunidades menores. Não é por acaso, obviamente. E eu vou, novamente, trabalhar na área, né, de finanças públicas, um espaço que, novamente, não foi desenhado para nós, como a Maíra colocou, e gera estranhamento. Então, por mais que eu me sinta hoje mais confortável comigo mesma e com a minha carreira naquele espaço, alguns desafios permanecem. Né? Maíra falando aqui da questão, né, de você muito vincular o emocional às mulheres, eu lembro de diversas vezes, mesmo no serviço público, mesmo com colegas que eu respeito, que eu sei que não levantaram de manhã e falaram assim, vou discriminar alguém hoje. Alguns comentários do tipo, você não sabe se é um elogio ou crítica, né? Do tipo, nossa, como você é apaixonada por esse assunto. Né? Obviamente, em um homem seria só um elogio. Nossa, ele é aguerrido, ele é dedicado. Para uma mulher, levanta ali uma ideia de que, de repente, você não consegue tratar aquele assunto da forma racional. Eu também, a partir dessa minha experiência aqui, eu comecei a ser mais atuante na questão de discutir o orçamento público a partir de questões de gênero e raça. E algumas vezes foram colocadas assim, que talvez eu não estivesse atendendo o interesse público, né? Afinal, eu estou defendendo grupos identitários, né? Mas se a gente somar mulheres e pessoas negras, a gente tem 75% da população. O universal somos nós, né? Se formos dizer que existe um ser humano universal. Então, assim, eu percebo que algumas coisas avançaram, um ambiente, a gente é reconhecida e as oportunidades, algumas se abrem, mas é isso, muita coisa daquilo que eu vivenciei lá atrás, eu continuo vivenciando. Só que hoje eu sei que não é uma luta individual, é efetivamente uma luta coletiva, uma luta todos nós. Em momentos como esse, eu acho que é importante para a gente desenhar as nossas estratégias. Não, perfeito. Não, fascinante sua trajetória. Roseli, acho que eu vou pegar até dessa sua última ideia, de não é uma questão individual, é uma questão coletiva, para algo que você até falou no começo da sua fala, de que você estava ali enquanto uma mulher negra, jovem, ali numa faculdade que é tomada por homens brancos. Né? E como que existia esse sentimento de inadequação, e, poxa, será que eu no divã que eu tenho que resolver isso? Só que não, né? A gente tem essa tendência a achar que o problema é nosso, que o problema é com a gente tem que resolver. Como que você vai resolver? Como que eu vi um TED Talk sobre isso, né? Como que você vai resolver, mesmo a questão do síndrome do impostor, né? O que nós podemos fazer? Não, poxa, como que os outros podem mudar, né? É uma questão coletiva, né? Eu vou até pegar esse ponto agora para passar a palavra para a Larissa. Larissa, você podia trazer para a gente, do ponto de vista você vindo da iniciativa privada, qual que você acha que é o papel que deveria ser e qual é feito, né, na sua experiência de Ambev, para poder superar um pouco, né, todas essas questões do teto de vidro que vem por trás de mulheres negras e todas essas dificuldades? Paula, muito obrigada. Gente, se eu falar alto, e aí é um dos pontos da mulher na carreira, a gente acaba levantando o tom de voz, né, para ser ouvida. Então, eu falo alto e eu falo pra caramba. Então, pode me interromper. Até na reunião que a gente teve de briefing aqui, eu falei mais que todo mundo. E aqui eu acho que eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Né? Eu estou representando uma empresa privada, então colocar qual é o nosso papel hoje nessa luta das mulheres na carreira. Né? E depois eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal na maternidade. Fazendo o recorte, só trazendo aí informação do recorte racial, a Ambev em 2022, a gente lançou um programa chamado Dagba, que ele traz líderes para o futuro num recorte de raça. Então, a gente faz treinamento, já tivemos 150 líderes formados aí para realmente a gente ter um grupo mais diverso. E, além de tudo, a gente também tem parcerias com grupos como Mover, mentorias, tudo, para realmente a gente ter um grupo diverso. Porque, senão, só a gente incluir, também não adianta.
só a inclusão racial, a inclusão de gênero, você tem que fazer a pessoa se sentir parte. Ele tem que ser acolhido pela empresa. Só você trazer não resolve o nosso problema. Então, a participação das mulheres enfrenta vários desafios. As empresas entenderam que eles têm uma responsabilidade nesse cenário e eles precisam definir como é que eles podem endereçar. Então, a Ambev passou por um momento de reestruturação cultural exatamente nessas frentes e a gente pensou, vamos deixar de ser uma empresa que sabe tudo para uma empresa que ouve e aprende. Então, a gente tem grupos diversos aí para discussão. Então, temos um grupo de mulheres que discutem ações para as mulheres. O que a gente sofre mais? Então, problemas da maternidade, quais são os gaps que a empresa pode entregar, qual é o problema que eu vivo hoje, o pessoal de raça, o pessoal de LGBTQIA+. Então, quais são os problemas que eles enfrentam? Não adianta um grupo que não vive aquela situação querer debater uma situação, se não faz parte da sua realidade. E aí a gente traz para a discussão. A gente sai desse formato para ter iniciativas de equidade de gênero, fóruns de discussão. Hoje a gente participa do Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, a gente participa do Elas que Lideram também. A gente tem hoje 3 vice-presidentes aí representando e que são inspiração, né? Tipo, eu cheguei num cargo de liderança, eu olho para cima, minha vice-presidente é mulher e é mais nova que eu, né? Inclusive, isso tudo faz o profissional olhar diferente para a empresa, se sentir representado como mulher. Então, a diversidade, a equidade e a inclusão, ela precisa se consolidar nas empresas diariamente, entendeu? A gente precisa fazer parte. Qual é o problema para a mulher chegar lá? A maternidade é um problema. É um problema? Então, vamos lidar com ele. Qual é o problema que a gente enfrenta? Eu tenho 44 anos, eu sou nordestina, né? Moro em Brasília há 15 anos na área de política. É um ambiente extremamente machista, quem trabalha com política sabe. E eu fui adiando muito o meu sonho da maternidade, porque não, eu vou para aquele cargo, não, mas agora eu faço estados e municípios, aí não dá, aí vai 30, e 33, e 35, e eu fiz 40 anos e eu olhei para trás e disse, cara, quando é que eu vou ter filho? Tipo, nunca dá, nunca é tempo. E aí eu fui fazer os exames e eu já não podia ter filho de formas normais, não vou chorar. Fiz 3 anos de tratamento com super apoio da companhia. E a Ambev tem uma fundação que toda a parte de gestação é acompanhada por um médico. Então, eu tive todo o suporte de psicólogo, de médico, todo o tratamento você recebe, todas as consultas, reembolso integral no plano de saúde, então, se for particular, não tem problema. E isso me ajudou muito nessa trajetória do tratamento. Tive meu filho tem 1 ano agora. E quando eu voltei, aí é que você começa a enfrentar os desafios, né? Tipo, 6 meses, a gente já tem uma licença estendida, que é um privilégio. A maioria das pessoas não tem esse tempo. Eu tenho uma rede de apoio que é a minha babá, porque a minha família toda mora fora e meu marido trabalha fora do estado. Então, assim, é muito difícil, eu sou praticamente mãe solo, para administrar uma carreira de viagens, de super forçado, pesado para a mulher, tudo. Então, administrar isso foi difícil, mas eu tive um suporte da companhia. Como? A gente tem flexibilidade de 2 dias na semana, até o filho ter 2 anos. A gente tem auxílio creche, a gente tem auxílio babá, a gente tem uma sala de amamentação, a gente tem o psicólogo sempre, a gente tem esse apoio do médico, tem locais nossos, ou regional, ou fábricas, que a gente tem o Meu Doutor, que você pode levar o seu filho para consultar lá, que tem um clínico geral, para você não ficar muito preocupada. Então, são pequenas coisas que tornam a vida da mãe profissional muito mais fácil. Então, me dá muito mais tranquilidade. Então, vacinas, tudo isso a gente tem esse suporte por trás. E durante a minha licença maternidade eu virei sócia da companhia. E eu virei sócia grávida, que já foi um marco, né? 5% da companhia é sócio, nós somos 32 mil colaboradores. Então, foi um marco ter virado sócia. E no dia da premiação da minha sociedade, né, no momento de confraternização, que todos os sócios estão lá, eu tinha 5 meses, meu filho tinha 5 meses. Falei, eu quero ir lá. E eu fui a primeira mulher a subir com meu filho no palco. Por quê? Porque as pessoas precisam ver que aquilo é possível. Entendeu? Tipo, que isso não vai impedir a tua carreira.
que você pode estar ali, que você pode ser mãe, que isso não vai te diminuir como profissional, que você pode fazer, aliás, a gente faz mais do que a gente imagina, né? Dentro desses conceitos, a gente acaba fazendo mais do que a gente imagina. Então, mas eu tive esse apoio. Então, as empresas, elas precisam olhar com carinho que o dever de cuidar é da mulher. Meu filho tomou vacina ontem, quem ficou em casa com ele fui eu. Então, assim, o dever ainda é nosso. E a gente precisa estar presente na educação. Os 2 primeiros anos são muito difíceis. Ele vai afetar, eu não vou estar full potential? Dificilmente eu estarei full potential. Mas dentro das minhas limitações, eu vou dar o máximo que eu puder. Então, se eles olharem com carinho, e esse olhar eu acho que a gente está tendo, faz a gente seguir numa forma mais leve e trazer as mulheres para olhar assim, não é um problema ter filho aqui. Eu vou ter filho, a minha vaga está lá, eu tenho metas a cumprir, 80% das minhas metas vão ser pagas, eu tenho uma flexibilidade, eu tenho 6 meses de maternidade, eu posso juntar com 1 mês de férias, eu tenho uma grana de auxílio. Então, assim, esse é o papel da empresa privada hoje, em olhar com carinho a questão da maternidade, para que a gente possa chegar aqui num cargo de liderança e dizer, ok, turma, pode ter filho, você consegue, vai dar certo, não se preocupa. Então, eu acho que é mais ou menos aí a minha contribuição. Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Foi ótimo, super emocionante seu relato e eu me relaciono com ele, porque eu também tenho uma história até parecida de que também tive filho, me tornei sócia logo depois que eu voltei da licença e para mim foi tão importante ter pessoas no escritório que tinham passado por isso, mães, né? Assim, acho que a questão da representatividade do exemplo é muito importante, né? Eu acho que sim, certamente, acho que você sabe disso, mas eu tenho certeza de que foi muito representativo para muitas mulheres que estavam lá, jovens que querem ser mães ou mulheres mais velhas, enfim, né? Acho que isso deve ter sido feito toda a diferença, né? Bom, acho que eu vou passar agora a palavra para a Cláudia, para abordar um outro tema que é super importante, que tem sido muito, tem ganhado bastante relevância, que é a questão do etarismo e de como ela afeta as mulheres, né? A gente tem visto surgir esse movimento, essas questões de como o etarismo afeta as mulheres e de tudo, né? Mesmo com relação à estética, né? Com relação à medicina, em tantos campos, e não podia ser diferente com relação ao mercado de trabalho, né? Como que, enfim, acho que deixa eu fazer uma pergunta aberta de como que você vê o etarismo afetando o mercado de trabalho e principalmente como que você vê afetando de forma diferente mulheres e homens. Perfeito, boa tarde, satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Paula, pela pergunta, obrigada, vou cumprimentar a Sil aqui, a gente tem 2 décadas de amizade aí, então me reserva o direito de dizer o quanto eu te admiro e parabenizo aqui agora pelos trabalhos que você tem à frente da IA, que também me enchem de orgulho. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz da empresa que eu estou agora, está patrocinando esse evento, é muito bom, como você diz, a gente vê as nossas bandeiras sendo abraçadas por onde a gente vai, e eu estou muito, muito contente. Sobre esse ponto em especial, eu acho que a gente evoluiu muito na vida, não sei como eu não te encontrei, Roseli, eu estava lá na fé, na mesma época, e nós éramos nós duas. Era eu e você estava se escondendo no lado direito ou no lado esquerdo, a gente estava ali. Então, isso também diz muito, a gente vai se esbarrando, a gente está sempre presente, né? Você falou de um termo que eu queria até dizer assim, a gente avançou muito na diversidade, fato, não dá para negar. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, mas ainda falta muito na inclusão, né? Então, uma pessoa que eu atendo costumeiramente, eu acho que essa frase não é dela, mas eu sempre cito dela, porque é dele que eu ouvi, o presidente da Claro, que recentemente a empresa ganhou vários prêmios de inclusão, de diversidade, ele sempre fala assim, diversidade é chamar para o baile, inclusão é tirar para dançar. Então, a gente tem muitas mulheres no mercado de trabalho, mas poucas efetivamente sócias. Na sociedade, é sempre na volta a gente vê. Então, você está lá, você faz número. Você tem a diversidade, a inclusão é outra história. Então, eu estou no mercado de trabalho desde que eu entrei na faculdade, em 94, tem 30 anos, plano real. Então, esse é o marco, por isso até que a gente se identificou tanto. Pô, eu também estava lá, Banco do Brasil, também passei por lá. Mas muita coisa avançou, mas a gente ainda tem muito a alcançar. E o que vem agora, a reboque, até pedir para a gente projetar isso aqui, se não é na empatia, vamos tentar na racionalidade. Vamos ver como é que está a sociedade agora.
Então, o Brasil entrou numa crise ferrenha desde 2013, 2014, 2015, a gente acumulou uma queda consecutiva do PIB, como a gente não via desde 30 a 31. A gente caiu quase 7% acumulado. A gente só volta a ter a renda per capita de 2013 em 2025, tudo dando certo. Então, são 12 anos que a gente perdeu de renda per capita. E o que mais mudou? A gente envelheceu. Bastante. Todos os países vão passando por esses processos. Existe um motor de crescimento natural das economias chamado bônus demográfico. Quando você tem mais gente no mercado de trabalho em relação a quem está fora do mercado de trabalho. Então, os dados que a Maíra coloca aqui sobre a necessidade de tempo de cuidado, a sociedade vai demandar isso. A gente está envelhecendo bastante. Isso é bom, aumento da expectativa de vida. Que bom, todo mundo está trabalhando para isso. Mas traz uma série de desafios, e quando a gente vê que houve progressos, mas ainda a gente precisa trabalhar tanto em torno de políticas públicas e privadas para que isso fique ali enraizado, quando a gente olha isso e começa a ver outros grupos de discussão, tem um em especial que eu tenho me aproximado bastante, da Ana Paula Padrão, em que ela diz o seguinte, olha, ela tem 58 anos, ela fala, no fim, lutei muito, sempre fui feminista, lutei para colocar as mulheres em C-level, e hoje eu tenho grupos para que as mulheres não desistam desses cargos que elas chegaram lá. Porque é isso, você chega com tanta carga, né, a sociedade, você tem o espaço, mas todo o resto vai junto, que quando você chega ali no C-level, ainda mais na geração sanduíche, que está cuidando do filho pré-adolescente, adolescente, cuidando dos pais, uau, é difícil se manter ali. É difícil se manter ali. Então, nesse sentido, o que eu tenho visto de estudos econômicos, e aí também, voltando a falar da faculdade, em 94, que eu entrei na faculdade, em 93, ganha o Prêmio Nobel de Economia Douglas North com Economia Institucional. E aquilo revolucionou muito, e todo mundo vendo, instituições importam, vamos falar de risco país de outro jeito, vamos trazer as instituições para dentro dos modelos econômicos. Ano passado, quem ganha Prêmio Nobel é justamente essa questão de como o gênero precisa ser tratado de maneira efetiva nos estudos e dentro das economias. Por isso que eu pedi para a gente colocar esse gráfico aqui. Então, a racionalidade econômica clama por inclusão. E o que a gente via no nosso começo de carreira? Mulher está em idade fértil, tem um outro que está ali na mesma, com currículos equivalentes. Era natural dizer, puxa, vamos pegar o rapaz, porque já já vai sair, aí vai quebrar esse projeto. Aí hoje o que a gente vê? As empresas, por vezes, dizendo, plano de saúde vai ser muito mais caro se você pegar essa pessoa, né? Puxa, está na hora de desacelerar, né? Caramba, é o auge da produtividade. Olha o capital humano acumulado nessa carreira toda. Então, os problemas eles se sobrepõem. E como a gente não resolveu as questões de gênero, a gente pode, sim, esperar uma perversidade maior também nessa questão, em cima das questões de gênero que já estão sendo debatidas há tanto tempo. E etarismo a gente nem começou a falar. Então, o que eu tenho percebido nessas discussões, nessas conversas, nessas rodas de mulheres que são fundamentais, é como esse receio está muito presente, que pode, de fato, colocar em xeque, em choque, todo esse trabalho que a gente fez ao longo desses 30 anos de ter mais diversidade, porque a gente avançou menos ainda na inclusão. Então, quando a gente olha para as empresas, como é que está o ranking entre homens e mulheres, interessa mais ver na liderança, nos sócios. É isso sim, você está com diversidade e com inclusão. Então, temos pontos de vitória, e, claro, devem ser conquistados, comemorados sempre, mas a gente segue ainda com muitos desafios e numa economia em que a gente não tem chance nenhuma para errar. Então, como eu disse, são 12 anos perdidos, a gente precisa fazer diferente aquilo que a gente ainda não fez, ganhar produtividade é crucial, então a gente tem que olhar para isso ainda com mais cuidado. Esse grupo aí que eu estou citando, a Ana Paula Padrão, pode haver outros, mas é esse que eu estou mais próxima e conversando, tem toda uma preocupação que, quando você olha, é de fato preocupante. Você chegou, mas corre o risco de não ficar ali.
Então, acho que é importante a gente dar essa racionalidade daquilo que efetivamente precisamos, né? E é o que o país, mais do que nunca, necessita. A gente precisa ter crescimento econômico e não dá para a gente abrir mão de obra qualificada e afins por uma série de entraves que a gente vai criando ou não vai solucionando ao longo do caminho. Acho que era isso. Não, perfeito. Eu vou querer, ouvir a opinião da Maíra sobre o assunto também, porque eu acho que tem muito por trás essa questão do etarismo, mas eu acho que eu vou pedir licença para fazer uma troca um pouquinho, porque eu acho que tem que se conversa muito a sua fala com a fala da Larissa. Eu acho que tem alguns pontos de interseção aí com maternidade e com etarismo, porque eu acho que a maternidade ela é uma questão que atinge a todas nós, quer tenhamos filhos ou não, porque a própria questão de ter filho ou não é algo que é muito cobrado das mulheres, né? Acho que Cláudio, você deu um exemplo que é isso, né? Tipo, poxa, chega um currículo de uma mulher em idade fértil e é isso, vai ser deixado de lado por causa disso. Aí, ao mesmo tempo, a mulher simplesmente decide não ter filho e ela é cobrada da sociedade disso. Por que não teve? Não está desempenhando seu papel natural, é porque não dá para conciliar, né? Aquela pessoa só pensa em trabalho. Enfim, são muitos estigmas que vêm por trás e é sempre das mulheres, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês do que vocês acham sobre o tema e sobre essa questão da interseção de etarismo e da maternidade, não só a maternidade, como a Larissa explicou, né, os desafios da mãe, mas a maternidade como uma questão que atinge todas as mulheres, né? Vou seguir aqui, então. Sim, por isso que esses assuntos estão todos sempre muito encavalados, né? E não só a questão da maternidade, a questão do etarismo, mas até ao longo da carreira. Não sei se Roseli passou por isso, mas é muito comum também, por vezes, quando você já teve sucesso num lugar, ou está ali há bastante tempo, as pessoas questionarem muito, mas como assim você vai mudar? E quando você vê que homens têm carreiras que não são retilíneas e que mudam com mais frequência, então também fica uma sensação de que, se você deu certo nisso, puxa, não se atreva a tentar outra coisa na sua vida, e não importa se você está bem naquilo que importa, né? A gente vê, também falamos aqui sobre a ciência, aquilo que os cientistas se dedicam. A gente consegue alongar muito, hoje em dia, a capacidade da gente ter filho. Há anos atrás isso não seria possível. Pois é, mas porque a medicina caminhou nessa direção, né? Então, agora a gente tem esse mesmo interesse em estudos em outras áreas da medicina para que a gente possa também ter tranquilidade e conseguir ficar aí por bastante tempo. Então, os interesses e tudo isso que a Maíra coloca, a maneira, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem à nossa disposição, também carrega isso do jeito que sempre foi, né? Então, acho que tem sim, tem essas cobranças de, poxa, mas se você também não teve filho, tinha que estar mais longe ainda na carreira, não sei, como se as coisas compensassem, como se... somos todos seres humanos únicos com nossas escolhas e podemos ser aquilo que a gente quiser, na hora que a gente quiser e bem entender. E essas redes aqui são muito boas para a gente ver que a gente não está sozinha e está todo mundo aí correndo um dia depois do outro. E ver que tem homens na plateia também é muito bom, porque aí a gente vai se juntando, porque são questões sociais e que vão pegar todo e qualquer negócio. Então, a gente está falando de dinheiro, a gente não está falando de algo, sei lá, acessório. Então, mesmo que não seja pela empatia humana, é uma questão econômica que se coloca e que não tem volta. A nossa pirâmide etária mudou e ela traz uma série de exigências que esse modus operandi não comportam, né? Então, a gente vai acumulando riscos, acumulando questões, acumulando problemas. Então, tem uns pontos de atenção, sem dúvida alguma. Eu concordo super, assim, a maternidade e o etarismo, eu estou quase neles, dois, né, porque eu estou com 44, e a gente sente a dificuldade, e falando bem claramente, o homem de cabelo branco é uma coisa, né, nossa, ele é muito experiente, tem uma super bagagem, a mulher de cabelo branco vai sair já está para se aposentar, né, e é natural, as pessoas acham isso super natural, e não é, gente, a gente tem a mesma bagagem atrás, e
eu acho que cabe a nós, a gente tem mentorias de mulheres, a gente reza aqui para convertido, né, de mulheres para as mulheres, a gente sabe as nossas dificuldades, mas a gente tem que trazer os homens como aliados. A gente tem que trazer os homens para a conversa, de dizer assim, entendam a nossa dificuldade, entendam a masculinidade tóxica, entendam o viés inconsciente de uma promoção de uma mulher na carreira, e você dizer, ela não vai, o marido dela mora aqui, trabalha aqui, o fulano solteiro, pô, manda ele lá para o Maranhão, que isso é certo que ele vai. Então, assim, essas pequenas coisas tiram da gente muitas oportunidades, sem nem chegar para me perguntar. Eu não sou nem questionada se eu quero ir. Eles já entenderam que, por ser mulher, por ter filho, por meu marido estar aqui, eu já não quero ir. Então, a idade vai no mesmo caminho, né? A gente vai, não, está ficando mais velha, não dá. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, a gente avançou, sem dúvida. Ver muitas mulheres aqui, ver muitas mulheres na companhia. Hoje a gente já tem praticamente 50% da companhia mulher. Me enche de orgulho em ver minha vice-presidente, a mulher, a gente tem uma presidente de unidade mulher, a gente olha para cima e diz, cara, eu consigo chegar ali, mas as dificuldades existem. E eu acho que esse entrave, como a gente demora muito para chegar lá, a gente vai chegar lá com 50 anos, isso já é mais um problema. Aí só complementar uma coisinha e eu encerro. Acho que enquanto a gente não tiver nas instituições, nas empresas, o mesmo desenho que a gente tem na sociedade, a mesma composição, a gente vai ter que ter sempre muita política ativa, seja privada, que bom que tem lugares que já fazem isso, seja pública, e grupos como esse, discussões como essa, são muito necessários sempre, enquanto a gente não tiver em cada instituição o mesmo desenho lá dentro que a gente encontra na sociedade, tanto em gênero quanto em raça. Enquanto isso não for verdade, a gente precisa do IA, Sil. Tem isso aí. Vamos manter. Isso é verdade. Vamos estar aqui enquanto precisarmos, né? Sem dúvida. Maíra, eu queria ouvir sua opinião sobre ouvindo tantas coisas interessantes, né? Que a Roseli falou, a Larissa, a Cláudia, que aqui está, assim, vou voltar um pouquinho na sua fala inicial, com um bom pano de fundo, mas agora que a gente entrou um pouquinho nas questões específicas, né? O que está por trás disso? Por que é tão mais pesado para a gente todas essas questões, né? Questão de etarismo, de maternidade? Pois eu sempre venho... Sou assim, advogada, mas meu doutorado é teoria política. Eu sempre... Acho que a gente ganha muito entendendo as raízes, né, históricas, políticas. E acho que a Cláudia falou uma coisa, né, da evolução médica da reprodução assistida, né? Primeiro que o Paul Preciado tem uma elaboração que eu acho muito genial, que ele fala que toda reprodução ela é assistida, né? O IVF, o FIV, são formas de reprodução medicamente assistidas, mas toda reprodução ela é politicamente assistida. O que ele quer dizer com isso? Que a reprodução, construída ideologicamente como esse destino de toda mulher, tem uma política por trás disso, tem uma ideologia por trás disso. Quando a gente é cobrada socialmente pela maternidade que a gente não escolheu, isso é uma forma de dar suporte ideológico à reprodução. Então, qualquer forma de reprodução, nenhuma é livremente, digamos, desejada, né? Tem sempre esse contexto político, social por trás. Então, toda reprodução ela é pelo menos politicamente assistida. E a gente evolui, de fato, a medicina, veja, a gente evoluiu mais com a reprodução das mulheres do que, por exemplo, com o cuidado a respeito, por exemplo, de endometriose. Né? A gente conseguiu, primeiro, criar uma técnica de auxiliar a reprodução de mulheres que não conseguiam engravidar sem assistência médica. A gente conseguiu isso antes de descobrir o real tamanho do clitóris. Então, assim, isso não é à toa. A preocupação, e eu estou falando isso porque a construção histórica, social, do valor da mulher, ela vem de duas coisas. Ela vem da aparência física dela, da beleza, porque a mulher burguesa, na formação da família tradicional, né, na formação do capitalismo, ela faz parte do patrimônio do homem. Então, assim, a beleza dela, veja,
era comum as mulheres, as roupas que elas usavam, né, as mulheres no início aí da formação da família tradicional burguesa, as roupas que elas usavam mal permitiam que elas se locomovessem, né? Tão objetificado era esse papel dela. Ela não precisava nem se mexer, né? Tem várias histórias de mulheres que morriam em incêndios porque elas não conseguiam sair, né, dos prédios em chamas. Então, vem da beleza, né, da aparência da mulher, desse valor social que ela agrega enquanto parte do patrimônio do homem, e do potencial reprodutivo dela, né, dela ser mãe. Por que a partir mais ou menos ali, né, do que Foucault chama, né, do biopoder, dessa preocupação do Estado com a reprodução, práticas homossexuais, elas não organizavam privilégios e opressões na sociedade até o início do capitalismo? Por que passa a ser algo tão relevante politicamente, a ser algo parte da sua identidade e as suas práticas sexuais? Porque a homossexualidade nada mais é do que um grande fracasso reprodutivo. São duas pessoas que se juntam e não podem reproduzir naturalmente. E isso importa. Porque a reprodução ela precisa ser assistida. Só que a gente sabe que não é só a reprodução, não é só colocar um filho no mundo. É colocar um filho no mundo, é cuidar, é alimentar, é ensinar a não botar o dedo na tomada, porque a tomada dá choque, é dar alimentação. Isso tudo é uma série de trabalhos que, se a gente fosse remunerar, tem até uma pesquisa da Oxfam que tenta calcular o valor desse trabalho se a gente fosse remunerar todo o trabalho não remunerado. Tá? Não estou falando de trabalho profissionalizado, de cuidadoras, babás, trabalhadoras domésticas, mas só o trabalho que não é remunerado hoje no mundo, feito por mulheres acima de 15 anos. Se a gente fosse remunerar, seria mais ou menos 3 trilhões de dólares. Seria a maior economia do mundo. A gente não tem condição de pagar por esse trabalho. Então, ele precisa não só ser invisibilizado, como ele precisa ser construído como a sua vocação materna, como o seu papel de mulher, como algo que você deve à sociedade e deve fazer amando aquilo. E aqui eu não estou em nenhum momento questionando o amor que se sente por filho. Às vezes a gente fala isso, fala assim, nossa, mas eu amo de verdade meu filho. Não, eu acredito, claro que ama. É óbvio que a gente ama nossos pais, nossos filhos. A questão não é essa. Mas amor não é trabalho, né? Veja, eu amo dar aula, eu ainda quero ser remunerado por isso. Não vou deixar de amar menos ou mais por isso, vou até fazer melhor. E não é só a remuneração, porque também acho que a gente falha um pouco, né? Achei muito importante a fala da Larissa sobre a responsabilidade das empresas, porque a gente falha muito falando somente da remuneração, que é estrategicamente interessante, dá visibilidade e tal, mas acho que a gente tem que falar muito sobre infraestrutura de cuidado, sobre socialização da responsabilidade de cuidado, sobre desprivatização do trabalho de cuidado. Porque assim, a conta não fecha de ter sempre um adulto, 2 adultos cuidando de uma criança. A gente precisa ter estruturas mais comunitárias, as estruturas de Estado que deem conta de cuidado. Não só creches, lavanderias, cantinas. Isso tudo são formas de dar suporte ao trabalho de cuidado. Então, o etarismo ele surge como uma questão muito séria, porque a mulher que está envelhecendo, ela é esse duplo fracasso do papel social, da construção do valor social da mulher. Porque ela já não é mais considerada bonita socialmente, né, que essa construção da juventude, a beleza está associada à juventude por causa do potencial reprodutivo, e ela já não tem mais esse potencial reprodutivo. Então, a mulher que envelhece, ela vai ficando invisível socialmente. O valor social dela, a importância social dela, construída historicamente, desde a consolidação do capitalismo, vai se dissolvendo. E veja, a razão ela é descorporificada. Atribuir essa divisão de gênero entre razão e emoção, ela não é simplesmente aleatória, ela não é algo insípido. Ela é muito relevante porque a razão ela é descorporificada, ela não tem corpo. Eu acho super interessante que eu morei um tempo em Nova York e lá tinha no metrô tinha uma propaganda assim de metrô que era assim: homens, não abram suas pernas quando vocês sentarem, porque tem outras pessoas, você está ocupando mais espaço do que você precisa quando você abre a sua perna, essa pessoa não fica ali. E aquilo sempre me chamou a atenção, e eu pensava assim, caramba, olha esse privilégio de você precisar ser lembrado de fechar as pernas quando senta no metrô. Essa é a dimensão da descorporificação do homem, especialmente do homem branco. É você não se entender como corpo. Olha o privilégio que é isso.
Pensa, qualquer mulher aqui que anda de transporte público, que já andou de transporte público, quando você entra num trem, num metrô, a primeira coisa, você está sempre muito ciente que você é um corpo. Num metrô cheio, qual que é a primeira coisa que você faz quando você entra? Você fica perto de uma parede, você fica virado, você não se sente exposto, você se encolhe, você se cobre, você às vezes muda de roupa, sabendo que vai pegar transporte público, porque a gente sabe o tempo todo que a gente é um corpo. O tempo todo. O nosso corpo chega antes da gente. Por isso que a roupa que a gente usa, o esmalte que a gente escolhe para pintar as unhas, a maneira como a gente arruma o nosso cabelo, faz tão parte do nosso dia a dia, porque a nossa existência é primeiro como corpo, depois sobre as outras habilidades corporificadas. As dos homens brancos, a existência é da razão, e a razão ela é descorporificada. Então, não importa, se eu estava contando na hora do almoço, eu já tive colegas de trabalho na Casa Civil do governo federal, que chegava para trabalhar com um sapato de cada cor, com os ternos tudo diferente, desabotoado, a camisa desabotoada desigual, desencontrado, cabelo despenteado. Nunca a competência dele foi questionada por isso. Jamais. Isso não interfere em nada na maneira como ele é lido. Não importa. Isso não importa. Porque ele não existe enquanto corpo. Ele não tem a experiência de ser avaliado, valorizado socialmente, primeiro como corpo, depois em relação às outras habilidades. Então, falar de etarismo no ambiente de trabalho é fundamental. Por que o cabelo branco tem um peso diferente entre homens e mulheres? Porque, no fundo, a aparência física de um homem branco não importa para o mundo do trabalho. Não importa, não está associada. A nossa está corporificada o tempo todo. A nossa existência ela é materializada no nosso corpo permanentemente. E isso vai afetar tudo. Porque a gente sempre fala isso da maternidade, né? A maternidade é um problema no mundo do trabalho. Socialmente, ela é romantizada, né? Porque ela precisa ser valorizada socialmente. É o cumprimento da função social. Se a gente sai do mundo do trabalho, a mulher que recusa a maternidade, ela é julgada por isso. Agora, no mundo do trabalho, ela é um problema, porque o mundo do trabalho é o mundo da razão, é o mundo do espaço público, é o mundo em que é construído para ser ocupado por pessoas descorporificadas, que não têm essa existência material. Então, a gente precisa trazer isso. E quando a gente fala de diversidade, né, e a Cláudia falou muito bem sobre inclusão, Roseli trouxe a história dela, né, bastante sobre a realidade mesmo, né, do dia a dia de ser uma mulher negra no mundo do trabalho. Quando a gente fala sobre a diversidade, a gente vai falar necessariamente de mudanças das práticas. Porque, gente, não adianta. Se vai ter mais mulheres ocupando o mundo do trabalho, as práticas vão ser diferentes. Porque, até então, a ocupação do mundo do trabalho por os homens dependia de tudo aquilo que as mulheres estavam segurando invisibilizadas. Se a gente traz isso para a equação, é óbvio que vai mudar as práticas. É óbvio que a gente vai falar mais sobre o cuidado dos filhos, a gente vai levar isso mais em consideração, a gente vai trazer mais o debate sobre a disponibilidade do tempo. Tudo isso vai mudar. Não adianta a gente querer achar que vai trazer mais mulheres, vai trazer mais pessoas negras para o ambiente de trabalho e a gente não vai e tudo vai continuar funcionando como era antes. Vai mudar mesmo, necessariamente. E aí a Cláudia até falou, é econômico, tal. E se não for econômico, vai ser pela resistência, vai ser pelo risco reputacional, vai ser pela luta, vai ser pelas estratégias mesmo de resistência, porque, assim, voltar para trás a gente não vai. Voltar a fingir, a pactuar, a bancar esse pacto que as nossas custas, as custas do nosso trabalho invisível, mantinha os homens brancos livres para trabalhar sem se preocupar com nada, isso a gente não vai bancar mais. Então, ou a gente traz o debate e traz soluções que possam ser aproveitadas por todas, né? Porque, assim, tudo bem ter babá, tudo bem a gente ter soluções individuais para esse momento. A gente não pode esperar a revolução chegar para conseguir estar no mundo do trabalho. Mas, assim, a gente precisa pensar em soluções que deem conta desse trabalho reprodutivo, desse trabalho de cuidado da condição de mulher, para todas as mulheres mães. E para todas mesmo. Porque, senão, a gente vai continuar só reproduzindo esse pacto um pouquinho melhor para algumas mulheres mais privilegiadas.
Perfeito, Maíra. E não só mulheres mães, né? Igual você que estava muito presente na sua fala, na fala da Larissa, da Cláudia, e eu acho que antes de abrir para perguntas, eu vou querer saber a opinião da Roseli também, mas a questão do cuidado, não só o cuidado com o filho, a Cláudia falou muito da geração sanduíche, e essa questão da invisibilidade do trabalho e da jornada dupla, porque é isso, né? Recai, achei interessante esse dado que você colocou, se a gente fosse olhar a remuneração do trabalho invisível de mulheres, né, meninas desde os 15 anos de idade, né? Porque é isso, assim, configurações familiares é isso, é uma questão que vem de sempre. As meninas, elas amadurecem mais cedo, né? Elas têm mais responsabilidade, então é isso, ela que vai cuidar do irmão. Então, assim, a gente cresce ouvindo que o dever de cuidado é nosso, né? É isso. Então, então, eu quero ouvir também a sua opinião sobre isso, Roseli, como que isso afeta também o mercado de trabalho e como que a gente pode fazer para tentar tirar a carga das mulheres disso, né? Eu acho interessante, né, esse momento em que a gente está vivendo e até a proposta aqui do painel. A proposta do painel é falar de mulheres nas carreiras. Mas, se a gente for refletir, a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho não estão em uma carreira, elas estão no trabalho. Se a gente pensar, né, nas mulheres no trabalho doméstico, né, no trabalho informal, elas não têm uma carreira, né? Elas têm, efetivamente, um trabalho, muitas vezes sem a rede, na maioria das vezes, sem a rede de apoio que algumas empresas têm oferecido, né? Nesse sentido, eu acho que faz... se a gente fosse buscar uma estratégia que garantisse as conquistas de forma um pouco mais permanente, sem enfrentar o backlash que a gente enfrenta hoje do ultraconservadorismo, eu acho que a gente teria que refletir muito sobre esse papel do cuidado, que não pode ser só da mulher, então, neste caso, a gente está falando dos homens, mas acho que também não pode ser só de falar das empresas, porque a maioria das mulheres estão fora dessas empresas, e vai recair necessariamente no Estado, no papel do Estado. Só que, neste momento, eu acho que faz todo sentido o backlash ser muito focado nas mulheres, porque se eu defendo um Estado que é mínimo, que não vai mais garantir direitos como educação, saúde, né, assistência social, previdência, eu necessariamente vou ter um contingente de pessoas que vão para o cuidado, que vão cuidar das crianças, que vão cuidar das pessoas idosas, que vão cuidar dos doentes. E quais seriam essas pessoas que, historicamente, fazem isso? As mulheres. Então, eu vejo uma base material muito clara sobre a qual se nasce a ideia do ultraconservadorismo, né, tentando forçar as mulheres de volta para esse papel social do cuidado de todos esses grupos, né? Então, eu acho que não é por um acaso. A gente, no fundo, também está discutindo um modelo de economia, né, um modo de produção e um desenho de Estado. Então, também a luta é econômica por trás disso. Se você for me falar, mas qual que é o desenho do Estado? O Estado é grande, ele é pequeno? Eu falo, ele tem que ser o necessário, né? A discussão tem que ser nesse sentido. A gente precisa de creches, as crianças nascem, né? E os pais, mesmo que... Veja, e a creche não é necessariamente só uma política para que a mulher possa trabalhar. A creche é a educação infantil, um direito da própria criança, né? Por outro lado, a população está envelhecendo. A Cláudia demonstrou aqui, né? Eu fico olhando, esse mês foi o mês que aumentou o meu plano de saúde, gente. E aí, vamos lá, vamos extrapolar. Você compara quanto aumenta o plano de saúde, quanto eu ganho de aumento de salário, você fala assim, a conta não fecha. Em algum momento, irei para o SUS, né? Essa eu acho que tem que ser uma defesa civilizatória das pessoas que estão em carreiras ou que estão só em trabalho, porque a conta efetivamente não fecha. Essa sociedade necessariamente vai precisar de políticas públicas para a primeira infância, para os jovens e também para as pessoas idosas, que eu acho que é o único grupo que todos nós aqui queremos pertencer em algum momento, porque a outra opção é ruim, né? Todos nós queremos ser pessoas idosas, felizes, saudáveis e com uma boa rede de cuidado. Então, eu acho que a estratégia, ela passa por estratégias individuais, muitas vezes, passa pela coletiva, que a gente está fazendo aqui, forçando que as instituições estejam abertas e maleáveis para entender esses desafios, mas acho que passa necessariamente por uma discussão de modelo de sociedade e o Estado que entregue a essa sociedade. Eu acho, não é só porque eu sou servidora pública, eu acho que é o contrário, eu sou servidora pública, porque eu acredito que o Estado é o único ente, né, efetivamente capaz de fazer essa transformação para que a inclusão e a equidade nas instituições não seja só do topo,
seja só das mulheres que estão na carreira, mas de todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, seja ele privado, seja ele público, seja ele doméstico. Perfeito, obrigada, Roseli. Ó, eu vou abrir agora para a pergunta da plateia. Assim, eu sei que a gente começou um pouco mais tarde, então acho que ainda tenho, né? Até a Sil e a Marcela virem pular em cima de mim, vou deixar. Vou pegar algumas perguntas de plateia. Sim, bom, só acho que eu vou deixar só um recado antes de porque eu não, bom, talvez enquanto chega o microfone, porque eu não sei se vai ter microfone ou enfim, se tá joia. Eu vou só dar um recado antes, gente, que antes que eu esqueça, que a Paina me lembrou, é capaz de eu esquecer depois, né? O próximo painel vai ser em inglês, então só estou lembrando isso porque a gente vai ter aparelho de tradução simultânea ali, tá? Para depois terminar o painel. Ótimo, chegou o microfone, perfeito. Oi. Primeiro, parabéns. Estou achando fantástico. Eu sei que tem que ser rápida a pergunta. A minha pergunta é meio que dupla. Como é que a gente traz mais os meninos para essa conversa? Como é que a gente cria meninos que estejam interessados nisso? E como é que vocês veem isso? A gente tem alguns rapazes aqui na plateia que, enfim, se interessam, mas a gente sabe que, enfim, ainda há muito que conversar entre nós, e como é que a gente faz com que isso ressoe para além de um grupo só de mulheres, em princípio, né? Obrigada, gente. Perfeito. Quem quer começar? Talvez. Pegar mais perguntas, de repente, a gente faz uma rodada. Pode ser uma boa ideia. Vamos pegar todas as perguntas, porque a gente está com... Não, pode ir, então vamos lá. Não, eu acho perfeito, né? Até se foi essa um bom wrap-up, né? Porque não adianta a gente ficar aqui só pregando para convertido, né? Como trazer os homens para as perguntas, né? E até, enfim, criar meninos, né? Que estejam abertos a isso, né? Quem quer começar? Eu posso começar, posso começar dizendo que eu não tenho uma resposta, mas eu tenho uma proposta. Eu acho que, por isso que eu fico feliz, assim, eu trabalho muito dentro do serviço público e fora, falando da questão racial. E quando eu falo de questão racial, na hora que você coloca no painel que é uma questão racial, você vai atrair o quê? Mulheres negras, mulheres brancas, meio que dividido, alguns poucos homens negros e quase nenhum homens brancos. Porém, eu vejo muito um papel, assim, como a gente faz isso? Eu acho que a gente faz isso com os meninos que aqui estão. Por quê? Porque eu acho que vocês têm um lugar de fala quando conversam com outros homens que vão fazer com que eles sejam muito mais abertos do que nós, né? Então, eu tenho muitos amigos que estão nessa luta comigo, né? Nessa militância do orçamento público inclusivo, da questão de gênero e raça, que eles levam, né? Vocês vão realmente se sobrecarregar, essa é uma missão que a gente oferta a vocês, de fazer replicar isso no âmbito em que vocês estão, né? No bar, no jogo de futebol, no dia a dia ali da convivência, para falar de masculinidades, né, para falar de paternidade responsável, para falar de um Estado que seja inclusivo para todos, né, e todas. Então, eu acho que assim, a gente só consegue chegar nos não convertidos a partir destes grupos que são minoritários aqui, mas eu tenho certeza que se estão aqui são comprometidos, né, estão realmente abertos para essa discussão, até porque eu acho que o patriarcado, né, ele gera uma sobrecarga emocional para os homens, que não é por acaso que os homens morrem mais cedo, né, são mais estressados, têm uma qualidade de vida muitas vezes inferior às mulheres. É justamente porque, né, não existe espaço nas organizações para expressar os sentimentos, para se abrir, para se demonstrar que também é um ser humano, né, com corpo, né, e com mente. Então, eu não tenho uma resposta fácil para isso, mas eu acho que parte necessariamente deste compromisso que alguns homens já demonstram com determinadas lutas, né? Eu acho que o caminho é por aí, mas queria ouvir as outras meninas que aqui estão. Eu sempre tenho uma experiência de movimento estudantil, que a gente fazia os círculos feministas, e sempre era aberto, tal, e sempre só ia mulher, nunca ia homens nos debates.
Aí um dia a gente fez falando que ia ser só para mulheres, que os homens não podiam ir. Aí eles se revoltaram. Eles, que absurdo! Como assim? Vai fazer um negócio excluindo a gente? Aí eu acho isso uma boa tática, assim. Fica uma dica para os eventos, porque atrai. Mas falando assim, né? Mas estou brincando só parcialmente. Assim, eu acho que funciona falar que eles vão ser excluídos e aí eles se movimentam para o debate. Mas eu gosto é claro, né, a gente não vai ter soluções individuais, né? Eu acho que é óbvio que mães de meninos vão se preocupar em criar meninos, né, fora dessa masculinidade mais problemática, né, mais hegemônica, mas não tem resposta individual, mas entendendo os limites, né, de ações individuais no combate a questões estruturais, eu gosto muito da estratégia de usar o seu privilégio para dar visibilidade à opressão, à contrapartida de opressão dele, né? Então, assim, veja, uma mulher, o exemplo que eu dei da mulher que não pode falar que se atrasou porque estava deixando o filho no colégio, né? A mulher, ela sente que ela não pode fazer isso, que isso vai ser mal visto. O homem pode. Sabe, o homem, na verdade, ele vai assim ser celebrado como um excelente pai por ter assim, né, botado o filho antes da carreira, dali do trabalho para levar na escola. Eu não vejo, por exemplo, mesmo homens que trabalham em empresas que têm licença paternidade de 4 meses, até de 6 meses, tirando essa licença. Né? As mulheres tiram, os homens não tiram. Os homens tiram ali 2 semanas, 1 mês no máximo e já retornam. Né? Então, acho que também tem um pouco dos homens bancarem um pouco, bancarem mais o trabalho reprodutivo. Né? Marcou uma reunião 6h30, falar, putz, 6h30 é o horário que eu estou dando banho no meu filho, não posso, não vamos marcar reunião nesse horário. Né? Porque, às vezes, para a mulher é mais difícil fazer isso, a gente sabe, né? O custo da maternidade é muito diferente do custo da paternidade. Inclusive, a mesma pesquisa do Nobel mostrou isso, né? Como que a maternidade tem um impacto negativo na carreira das mulheres e a paternidade um impacto positivo, né? Porque a mulher, quando vira mãe, ela é vista como menos comprometida, ela vai abrir mão de fazer o trabalho importante para cuidar do filho, tal. O homem vira pai, ele é mais responsável, ele agora é um cara de família, ele é responsável, tá? Ele precisa ganhar mais para sustentar a casa, né? Então tem um impacto positivo na carreira deles. Então acho que isso é um excelente caminho. Mas assim, eu sou muito cética em relação à perda de privilégio. A gente também tem que reconhecer, eu concordo 100% com a Roseli, que o patriarcado traz uma pobreza emocional para os homens, eu acho, né? Eu acho que é isso, assim, os homens em geral têm pouco repertório afetivo. E isso é muito triste, assim, realmente eu sinto muito pelos homens por isso. Eu acho que as mulheres têm muito mais repertório e isso é muito bom, mas é privilégio, né? É privilégio. E toda vez que é muito difícil pessoas abrirem mão de seus privilégios livremente, assim, né? Acontece quando a gente se organiza para demandar o fim desses privilégios. Então, eu acredito muito mais, eu acho que a mudança vem muito mais do nosso lado, da nossa organização, das nossas ações, do que das ações dos homens, reconhecendo a importância, claro, né, dessas ações mais individuais. Mas, quando a gente está falando de questões estruturais, eu acho que a gente derruba estruturas enfrentando elas. E a força de enfrentamento vem de quem está submetido a elas, né? Não de quem está arrancando privilégios sistemáticos, diários delas. É isso, né? E é um pouco isso, mas acho que a gente traz muito, acho que aquela questão, acho que a Cláudia trouxe econômica, né? Se não é por esse lado, pela nossa luta, né? Pelo vai de qualquer jeito, se não for sensibilizando, vai na marra, porque a luta é nossa, né? Tem também, vai pelo econômico, né? Enfim, cada vez mais é necessário, né? Que muitas mulheres sejam incluídas e, enfim, e muitas vezes os homens embarcam nisso por essa, né? Talvez seja uma forma também de trazer os meninos para a briga, né? Mostrando os efeitos econômicos disso e porque como que não é mais viável que isso não seja feito, né? E você, Cláudia, o que você acha? Acho que é esse o caminho. E nas questões comuns, por exemplo, né, da paternidade, acho que ajuda muito tratar isso com normalidade. Que aí as mulheres também terão mais tranquilidade em fazer isso. Então, os exemplos, como você relata na Ambev, de você ter as VPs mulheres,
incrível. Mas você pode também ter um homem VP com um comportamento natural para coisas do dia a dia. Isso, por si só, dá liberdade para as pessoas serem quem são. E aí, no fim, todos ganham. A diversidade, em sentido amplo, traz ganhos para todo mundo. Diversidade de ideias. Se você trabalha com pessoas com outras formações, tudo isso faz você olhar o mundo de outro jeito, né? Trocar ideias é bom demais. Então, a diversidade, por si só, ela torna o ambiente de trabalho muito mais rico, muito mais produtivo. E as questões do dia a dia, quanto mais naturalidade a gente tratar, melhor. E, de fato, talvez tenha que ter aí os pioneiros, porque eu ouço muito que mesmo lugares com jornada de paternidade alongada, quase ninguém usa. E, ao perguntar para os homens por que não, eles demonstram medo. Nossa, eu vou ser o primeiro na empresa a ficar 4 meses fora, talvez seja melhor não. Então, acho que o melhor é sempre o exemplo. E aí, quando você dá o exemplo e trata tudo com muita naturalidade, tudo flui. E aí as pessoas trabalham mais felizes, né? Inclusive, a gente pode chegar no momento em que a mulher esteja 100% no mercado de trabalho e o homem se descubra na paternidade, descubra que ali é onde ele quer estar e tudo bem. Então, aí a gente tem liberdade de fazer as coisas sem ter que deixar nada da gente em casa. Aí sim, quando você trabalha inteiro, você trabalha mais, você produz mais e todos ganham. Você não precisa deixar nenhum pedaço seu, você não precisa esconder nada de você em sentido nenhum. Sentido nenhum, né? Isso que é bem ser diverso e inclusivo. Larissa, complementar com algum ponto? Eu acho que, claro, dentro do meu privilégio de estar numa função de liderança, tudo, a gente consegue estabelecer horários e dizer eu vou sair para fazer, eu não vou atender reunião nesse horário. E eu tenho muitos exemplos, e a gente estava até conversando com a Malu, de pais que trabalham conosco, os homens que dizem, olha, eu chego às 7 horas da manhã, eu trabalho até 5, mas 5h30 eu tenho que sair, que eu vou buscar meu filho na escola. E eu não vou marcar reunião após as 5h30, porque eu tenho um compromisso, que a minha mulher viaja, porque ela... Então, assim, esses são aliados. É dentro do programa que a gente fala da companhia, somos aliados. Eles precisam entender como eles podem ser nossos parceiros nessa briga. Não pode ser uma voz só da mulher e dizer isso é um problema ou não era um problema. Trazer essas pessoas. E eu acho que eu cumpri bem meu papel de mãe de menino, né, de Matheus, porque as primeiras palavras que meu filho falou foi mamãe baiá. Então, todo dia de manhã ele me vê trabalhar, mamãe baiá, tchau, mamãe baiá. Então, eu acho que a gente tem também um papel gigante de criar aí esses meninos no mundo do respeito e entender que o papai vai trabalhar e a mamãe também vai trabalhar. A mamãe tem também o papel dela aí e eles crescerem. E eu acho que o mundo, eu sei que vai ser difícil mudar, mas a gente criar aí uma turma de meninos num mundo melhor. Perfeito, obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa, Cláudia, Maíra, Roseli. Foi uma honra, sabe, energizada desse painel hoje. Obrigada por todo mundo, por estar aqui com a gente hoje. E, enfim, relembrando que o próximo painel vai ser em inglês e que os aparelhos vão estar disponíveis lá fora. Obrigada, gente. Boa tarde. Gente, obrigada. Pessoal, só avisando que a gente vai ter um coffee break agora e às 4 horas a gente começa o nosso próximo painel. Então, eu vou pedir para a gente tentar ser bem pontual, beleza?